Olá, estamos de volta com a sabatina do Correio Brasiliense com os pré-candidatos à presidência da República. Agora vamos entrevistar Ciro Gomes. Ciro Ferreira Gomes, 64 anos, nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, mas se radicou em Sobral, no Ceará, onde fez carreira política. Advogado e professor universitário, é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, do qual é vice-presidente. Ocupou importantes cargos políticos no país, foi deputado estadual por 2 legislaturas no Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Seu último mandato político foi de deputado federal entre 2007 e 2011. Foi candidato à presidência da República na eleição de 2018, ficando em terceiro lugar com 13 milhões de votos. Pré-candidato, muito obrigado pela sua presença aqui na sabatina do Correio Brasiliense. Eu sou Vicente Nunes, estamos aqui para entrevistá-los. Carlos Alexandre, editor de Política, Economia e Brasil do Correio Brasiliense. Denise Rotenburg, colunista de política do Correio Brasiliense, e Ana Maria Campos, também colunista de política do Correio Brasiliense. É uma honra tê-la aqui conosco, candidato. Muito obrigado. Muito obrigado, Vicente. Um abraço a você. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de falar esse tradicionalíssimo órgão da imprensa brasileira. É um heróico resistente aí dos nossos diários associados. Tem uma tradição de promover o debate democrático, a boa informação, desde seu nascedor até a presente geração, onde brilham Denise Rotenburg, que eu conheço já há muito tempo, Ana Maria e Carlos Alexandre. Para todos os meus cumprimentos. Candidato, eu vou fazer a primeira pergunta para o senhor. A gente tem lido que o senhor tem... Deixa eu pedir um favor. Eu estou em campanha contra esse negócio da Globo chamar a gente de candidato. Então, eu vou te chamar de ministro, então, porque foi como eu acostumei cobrindo o senhor como ministro da Fazenda, ok? Pronto, então, vamos lá. Ministro, a gente tem visto muitas notícias, inclusive o presidente do seu partido admitiu que há uma pressão enorme aí para que o senhor desista da candidatura e apoie o ex-presidente Lula. O senhor está disposto a levar até o fim a sua candidatura à presidência da República? Veja, Vicente, a minha candidatura não está aí porque é fácil, é porque é necessária. Eu tenho um diagnóstico da situação brasileira e tenho uma proposta de terapia para essa gravíssima, que na minha opinião é a mais grave crise da história. Se o meu diagnóstico for correto, é absolutamente imperativo que o Brasil não destrua as alternativas do debate. Desde que eu lhe diga, eu afirmo categoricamente, como objeto da minha experiência de longa data que você resumiu aí, mas já são 40 anos acompanhando a vida pública brasileira, não é que a causa da tragédia brasileira hoje deve-se ao modelo econômico e ao modelo de governança política. E por mais que as pessoas sejam diferentes, o modelo econômico e o modelo de governança política são rigorosamente os mesmos desde Fernando Henrique até aqui. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação são o símbolo raso de um modelo econômico que paralisou a economia brasileira pela primeira vez em uma década inteira, crescendo zero. E isso explode na vida do povo, com 70% das pessoas ou abertamente desempregadas, ou no desalento, ou na informalidade mais selvagem. E se há uma superoferta da força de trabalho, a renda cai aos piores níveis da história. O símbolo disso é o salário mínimo brasileiro, que tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos, e ainda a vida do povo é estressada pela volta pesada da inflação brasileira. No momento de estagnação econômica, o governo volta a subir a taxa de juros, fazendo com que, consistentemente, a taxa de juros há 26 anos no Brasil seja a maior do mundo, destruindo o crédito popular. 77 de cada 100 famílias estão superendividadas, 65 milhões de pessoas humilhadas no SPC, 6 milhões de empresas no Serasa, que é o SPC das empresas inadimplentes, na antessala de quebrar. E qual é o modelo de governança política? É a promoção da corrupção, da fisiologia e do clientelismo, da absoluta falta de qualquer orientação estratégica, levada ao centro do modelo de governança política do país. Não é brincadeira a caricatura disso. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, era o cara a quem o Lula deu DENIT para roubar, foi preso e condenado do mensalão. Não é? O Roberto Jefferson, que foi preso aí pelo Supremo, não é, por conta de exagerar na defesa do Bolsonaro, é o cara a quem o Lula deu os Correios para roubar e detonou o escândalo do mensalão. Ou a gente mostra isso para o povo brasileiro e tenta um caminho que liberte o Brasil dessa imensa bola de chumbo que nos amarra ao passado, ou nós vamos virar como estamos virando uma ex-nação.
deveríamos todos estar discutindo se esse diagnóstico é correto ou não e qual é a proposta que nós queremos colocar no lugar. O que é que os dois estão oferecendo hoje? O mesmo, o mais do mesmo. Só que o mais do mesmo agora é um país que está liquidado, sob o ponto de vista social e econômico. 129 milhões de pessoas subnutridas no Brasil. Será que a gente não entende a lição que o povo nos deu? Ali para trás, 70% do povo brasileiro do Distrito Federal, de São Paulo, do Sudeste, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, votaram 70% no Bolsonaro, em números redondos, para protestar contra as contradições monstruosas, sob o ponto de vista moral e econômico, do PT e do Lula. Agora nós vamos chamar o povo brasileiro, decepcionado com a promessa mentirosa do Bolsonaro, para votar no Lula como solução para que deu causa? Se o PT gastasse 10%, se o Lula gastasse 10% do gabinete do ódio que ele sustenta no Brasil para disseminar o nós contra eles, o ódio que nos divide como nação, para ter enfrentado junto conosco, nas ruas como eu fui, o impeachment do Bolsonaro, do que estão gastando agora para tentar me desmontar, para tirar essa opção. E, finalmente, eu quero dizer com todos os S's e R's, não há força humana capaz de me abalar a disciplinada decisão que eu tenho de dar ao povo brasileiro uma alternativa. Que Deus abençoe essa grande nação. Denise Rotenburg, por gentileza. Agora, bom dia, ministro. Como é que o senhor pretende... Denise, eu estou lhe ouvindo muito baixo, desculpa. Oi, está me ouvindo bem agora? Agora melhorou bastante. Tá. Como é que o senhor pretende quebrar esse diagnóstico que o senhor citou aí agora de esse câmbio flutuante, meta de inflação, que o país já vem nessa receita há tanto tempo que as pessoas têm dúvidas de como poderia funcionar um projeto alternativo? Que projeto o senhor tem aí? Pois Olha, eu queria que o senhor fizesse um resumo para os nossos internautas. Dá para ver. Uhum. Para os internautas, eu vou esclarecer para quem está só ouvindo. Eu estou apresentando aqui um livro que é uma tentativa minha de qualificar essa discussão. Esse livro não é produto, vamos dizer, da minha extensa experiência particular, nem qualquer brilho que eu não tenho. Ele é fruto de uma viagem de décadas à vida brasileira e foi consolidado em audiência a mais de 600 sábios que eu consultei pelo Brasil afora e que são pessoas que, independentemente de estarem comigo ou não eleitoralmente, me ajudam, continuam me ajudando a compreender essas questões do Brasil. Então, veja, nós precisamos entender que as finanças públicas têm que ser austeras, que a inflação tem que ser a mais baixa possível e que a moeda brasileira não pode ser artificialmente manipulada. Isso daí são valores que o meu projeto também contempla. O que eu estou denunciando é a metodologia de enfrentar essas coisas que simplesmente fez do crescimento econômico, do emprego, do salário e da renda pública simplesmente um efeito colateral, se possível, dessa trempe que tenta reservar toda a energia do país para o rentismo. Então, a ideia é mudar isso profundamente. Então, ao invés do Brasil ter uma meta de inflação, e essa meta de inflação a gente vai perseguir aquela que seja a menor possível, o país tem que ter uma meta de crescimento econômico. No meu caso, nós vamos perseguir um modelo que vai ter um plano de longo prazo, com todos os setores pensados, matrícula entre os jovens de 18 a 25 anos na universidade, maternidade, mortalidade materno-infantil, eficiência da infraestrutura, pegar todos os padrões, isso já está pensado, pegar a Espanha, que é apenas um padrão para comparar, porque nem é o mais rico, nem o mais pobre país da Europa Ocidental, e estabelecer que o Brasil terá um plano de chegar ao padrão pelos números de desenvolvimento social e econômico da Espanha em 30 anos. A partir desse plano estratégico de 30 anos, hoje o Brasil não tem plano para nada, tirar metas intermediárias de 5 em 5 anos, planos quinquenais, que serão executados mediante uma avaliação, supervisão, controle, que o Brasil não tem mais nada disso. E algumas metas de curto prazo estão anunciadas já no concreto. Por exemplo, é possível você gerar 5 milhões de empregos em 2 anos, fazendo com que 14 mil obras paralisadas sejam retomadas no Brasil. Qual é o critério aqui? O critério é do efeito dessas obras na competitividade sistêmica da economia brasileira. Qual é a obra que, concluída, devolve mais rápido os recursos? Para isso, a gente sai do clientelismo e coloca uma grande comissão que vai acompanhar, a partir da definição de metas específicas, o desenvolvimento disso.
Aí a virada é ajudar as famílias a superar o explosivo endividamento, que eu estou todo dia dizendo, está bem pensado detalhadamente, ajudar as empresas a superar também o superendividamento que colapsou a capacidade de investimento empresarial, juntar 3 trilhões de reais numa refundação das contas públicas, também há detalhes para mostrar se vocês estiverem interessados, e partir para uma reindustrialização do país para que a gente dê o passo seguinte de uma economia digital, de uma economia pós-industrial, de uma economia do conhecimento, que o Brasil está se distanciando de forma muito perigosa. O exemplo prático dessa reindustrialização é o caminho do menor esforço. Infelizmente, o meu livro, A Tragédia, está provando quanto verdadeiro ele era, porque eu digo ali que o Brasil importa, destruiu todo o seu complexo industrial da saúde e estamos importando toda e qualquer bobagem com rodimento tecnológico absolutamente ridículo do estrangeiro, gastando dinheiro do povo brasileiro, 17 bilhões de dólares por ano, antes da pandemia, financiando emprego nos Estados Unidos, na Europa, na China e na Índia. Qual é a razão da gente não ter um complexo industrial de saúde germinado aqui no Brasil, se a grande ferramenta, que é a compra governamental, já está gastando dinheiro? Se a questão do hiato tecnológico, nós temos já 80% disso com patente vencida. Só para dar exemplo prático, eu não quero cansar vocês. Então, é basicamente devolver ao Brasil um projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim, metas práticas e objetivas em saúde, em educação, em emprego, em moradia, etc., etc., orçamentar isso e dizer de onde é que vem o dinheiro. E anunciar a equação política para viabilizar isso, fora da transformação da presidência da República na testa de ferro do banditismo explícito em que se transformou a maioria da política brasileira. A pergunta agora é do Carlos Alexandre, por gentileza. Ministro, mais uma vez, reiterando aqui o nosso agradecimento pela sua participação. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. O senhor está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo agora. Tá. Eu queria, mais uma vez, reiterar o agradecimento do Correio Brasiliense pela sua participação aqui na nossa sabatina. E o senhor mencionou no início da sua participação sobre terapia, né, que o senhor tem um diagnóstico e o senhor está se preparando e já está falando há muito tempo do que o senhor entende da terapia. Eu queria saber do senhor como é que o senhor pretende executar essa terapia com o quadro partidário que nós temos e que está se desenhando para 2023. O senhor citou, por exemplo, o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, que é uma das forças do Congresso. Como é que o senhor pretende executar essa terapia com o Congresso que está se formando? Um gesto e 4 providências. O gesto é, uma vez a reforma passando, eu abro mão da minha reeleição. Por quê? Porque a reeleição se transformou no Brasil numa grande perversão, não é? em que simplesmente todas as forças políticas, ou mesmo aliadas ou adversárias ao poder da data, operam silenciosa e clandestinamente para não deixar que as coisas aconteçam no Brasil. Por uma circunstância terrível, é que se o presidente eleito acertar a mão, praticamente a reeleição é um mandato de 8 anos com um mero plebiscito no meio. Isso é uma realidade que até o próprio Fernando Henrique, que introduziu essa perversão no Brasil, já reconhece que foi muito ruim para o país. Então, em troca da reforma, esse meu gesto é, eu abro mão da reeleição, da minha própria reeleição, em troca da reforma do país. Esse é o gesto. 4 providências. Tentar transformar, como eu já estou fazendo hoje nessa sabatina, para a qual eu tenho a honra de ter sido convidado, ao máximo possível, no que estiver ao meu alcance, as eleições num plebiscito programático. Acredite, Vicente, eu sou um homem muito experiente mesmo. É pouca probabilidade que há desta novela aí, eu já não ter visto, vale a pena ver de novo algumas vezes, que é o processo político brasileiro. Então, qual é a ideia? A ideia é que, ao invés de pedir ao povo um voto carismático, né, um voto personalista, um voto populista, da memória afetiva, de um tempo que nunca houve no Brasil, que todo mundo tinha direito a cerveja e picanha, do anticomunismo, do contra o fascismo, eu tentar, naquilo que eu puder, na minha participação, transformar a minha presença no debate num debate plebiscitário. Aqui está o problema, aqui está a solução, aqui é o dinheiro, quanto custa, de onde é que vem o dinheiro, qual é o interesse político que vai ser privilegiado, qual é o interesse político que vai ser prejudicado, etc., etc. Então, isso diminui muito o hiato entre um presidente que tem concepção de reforma do país e um Congresso que, salvo suas deformações patológicas, e infelizmente há muitas, na verdade, a Denise, por exemplo, vocês conhecem muito bem o Parlamento brasileiro, ele é um grande ajuntamento de interesses municipais, não é nem maldade. É que cá embaixo, o bom deputado não é julgado pela qualidade que ele tem no debate nacional, ou ao juízo que ele faz das grandes reformas estruturais que o país precisa ou deixa de ter, não. Cada um dos deputados é obrigado, por sobrevivência,
a se transformar numa espécie de deputado municipal para levar coisas, enfim, tratores, caminhão de lixo superfaturado, ou escola, saúde, educação. Eu mesmo fui o deputado federal mais votado do Brasil. Então, veja, primeira providência, transformar as eleições num embate plebiscitário de natureza programática. Se eu apresento uma proposta de reforma tributária, levo todas as bordoadas, sou isolado pelo sistema, sou banido até do direito de participar, se depender de alguns pseudodemocratas no Brasil, que só condenam o fascismo dos outros. E ainda assim o povo me leva para a vitória, significa que o que vai ganhar sou eu e um conjunto muito claro de ideias. Isso diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar o país e um parlamento que está atomizado ao redor de pequenos interesses locais. Segundo, o tempo da reforma. Todos nós conhecemos como é que opera a presidencialismo brasileira. Tem ali 6 meses mágicos, em que o presidente da República recém-eleito tem o país na mão. O Congresso é absolutamente generoso em aceitar, em agasalhar praticamente tudo que o presidente queira fazer. Relembremos, Fernando Henrique com o Real tinha o país na mão para fazer o que bem quisesse, entendesse, não propôs nada naquele ano mágico do primeiro ano do mandato. Trocou a reforma do país pela reeleição e, a partir daí, nós sabemos o desastre que aconteceu. O Lula teve um momento que tinha o país na mão. Olha que coisa extraordinária, um presidente vindo do fundo do Brasil pobre, chega à presidência da República, um líder operário, tinha o país inteiro na mão, chegou a frequentar 80% ou 85% de popularidade, como também não tem concepção, não propôs absolutamente nada para a gente culpar o Congresso. É mentira. Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma, ninguém propôs nenhuma reforma estrutural para o país. Então, veja, propor nos 6 primeiros meses, aproveitando aquele momento plebiscitário que o presidencialismo ciclicamente oferece ao nosso poder presidencial. Terceiro, negociar. Negociar é um elemento central da democracia. Eu sou um democrata, não sou candidato a ditador, nem candidato a imperador do Brasil. E negociar, abro logo parênteses, com quem quer que o povo eleja. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dialogar com pessoas diferentes de mim, mesmo esses que eu cito exemplarmente, como elemento. Não estou atacando particularmente ninguém, eu estou mostrando que a governança política do Bolsonaro, do Lula e do Fernando Henrique é rigorosamente a mesma, sendo pessoas diferentes, embora as práticas sejam cada vez mais iguais, inclusive gabinete do ódio, comportamento fascista, roubalheira, sabe, corrupção, tudo isso, infelizmente, é um traço comum do Bolsonaro e do Lula. Se o Lula está no campo da democracia, e evidentemente está, e o Bolsonaro está no campo da não democracia, isso faz uma diferença importante. Mas o resto é tudo igual. E eu quero mudar o país para o futuro. Então, veja, negociar sim, só que agora, ao invés de eu negociar nos gabinetes escondidos de Brasília, eu vou convocar um generoso novo pacto nacional, redesenhando a federação falida. 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados na linha da irresponsabilidade fiscal, que enfim, com a tendência de investimento zero. Minas Gerais está com a liminar sem pagar a dívida federal, São Paulo ficou pendurado numa liminar sem pagar a dívida com o governo federal, Rio Grande do Sul com a liminar sem pagar a dívida federal, e Rio de Janeiro também absolutamente quebrado, só para dar exemplo de 4 estados centrais da Federação Brasileira. Então, eu vou dizer, olha, eu vou redesenhar o Pacto Federativo, esses 15%, 12% de receita corrente líquida que cada um dos estados está mandando, e municípios, está mandando para Brasília, eu vou deixar na mão dos governadores contra, né, um acordo de mobilizar uma mediação nacional pela reforma do país naqueles 6 primeiros meses, reforma essa que eu terei pactuado antes nas eleições. E, por fim, e somente naqueles assuntos onde persistiu o impasse, 4ª e última providência, tirar da letra morta da Constituição a ideia de chamar o povo para votar diretamente aquelas reformas institucionais cujo impasse persista. Eu imagino, por exemplo, que a reforma tributária no Brasil só passa por um plebiscito popular. E esse plebiscito popular não é contra o Congresso, é para proteger o Congresso dos lobbies e grupos de pressão de uma federação absolutamente caótica, sem o que nós não vamos restaurar a racionalidade econômica do país. Essa é a minha solução. Então, um gesto, abrir mão da reeleição, para que eu possa acertar a mão reformando o país e não ser beneficiado pessoalmente por isso, propor um plebiscito programático agora nas eleições, propor nos 6 primeiros meses, fazer uma negociação com os partidos e deputados, com a mediação dos governadores e prefeitos, em troca do redesenho das finanças estaduais e municipais colapsadas e, persistindo o impasse, mandar plebiscito popular. Agora, Ana Maria Campos, ministro, por gentileza.
Bom dia, ministro. Eu também queria Bom dia, Ana Maria. agradecer a sua participação. É muito bacana ver essa disponibilidade de apresentar suas propostas e discutir isso abertamente. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao Ciro Gomes. O senhor é conhecido por ser um político que reage, às vezes, com contundência a provocações, bem firme e, às vezes, até agressivo. Como é que a sua personalidade pode te ajudar e te atrapalhar sendo presidente em momentos de crise no Brasil? O sistemão no Brasil, Ana Maria, gosta muito de qualificar quem não tem qualidade para empacotar falsos líderes no país. Vamos examinar aqui. O Collor foi vendido pelo sistemão como um moralizador do Brasil, caçador de marajás. Né? Agora o Bolsonaro foi vendido como um moralizador, que ia salvar o país da corrupção generalizada, verdadeira do PT e da crise econômica do PT. Então o sistemão, ele faz isso, ele empacota ao gosto do freguês as figuras, independentemente de elas serem quem são ou não são. E no meu caso, eu sou uma pessoa que o sistema odeia. Mas não é porque eu sou isso ou aquilo, é porque simplesmente, e eu não sou nada contra particularmente ninguém, é que no Brasil, por exemplo, o modelo tributário que eu advogo, em linha com as melhores práticas internacionais, olha eu aqui tentando transformar minha participação num plebiscito programático, em linha com as melhores práticas internacionais e em linha com a melhor literatura, o sistema tributário brasileiro é o mais injusto e trágico do mundo. Uma cidadã, dona de casa, diarista, no Distrito Federal, na Ceilândia, paga 40% de impostos indiretos no seu consumo básico, de telefonia, de energia elétrica e na comida e no transporte. E os super ricos no Brasil não pagam nada. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só no Brasil a progressividade do imposto de renda faz um brasileiro com R$ 2.050 de salário começar a pagar imposto de renda e um artista, um futebolista, um futebolista é o novo, um atleta de nomeada, um grande apresentador de jornais televisivos, etc., ganha R$ 1 milhão e paga 27,5% ou 15% na pessoa jurídica. Eu estou falando sobre tudo isso, claramente. Não sei se você sabe, mas os importadores de queijo suíço, salmão e filé mignon, que no caso não é importador, por lobby, conseguiram introduzir na cesta básica do povo brasileiro esses produtos para não pagar PIS e COFINS. Sabe quanto é a renúncia fiscal desses produtos suntuários? R$ 8 bilhões por ano. Eu acabo isso no primeiro dia do meu governo. Então, eles estão todos enlouquecidos. Aí olham para a minha biografia e vão aplicar o chavão. É corrupto. Comigo não dá, ó. 40 anos, governador, prefeito, ministro da Fazenda, controlei a economia do Brasil, né? Ministro da Integração Nacional, consegui construir o projeto de integração do Rio São Francisco, percebe? E não tenho um processo na vida. Nada mais é do que a minha obrigação, mas a mim não dá para me chamar de corrupto. Já tentaram de todo jeito e eu sou limpo porque, como diz o Gael, meu filho, eu se garanto. Né? Depois incompetente, que é outro jeito de fazer. Não, aqui no Brasil a apologia da ignorância faz com que a gente eleja um presidente que se gaba de não entender nada de economia, de não entender nada de aritmética e não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar uma política e vive aí fazendo essa simulação, né, de pseudo-afinidade com o povo, porque o nosso povo não teve direito de estudar, de aprender ou de se treinar para ser presidente da República. Assim é o Lula. O Lula tem uma concepção de vida absolutamente vinculada à apologia da ignorância. Mas tem esse charme, esse carisma, e nós vamos levando as coisas desde 1989. O mesmo candidato. E eu vejo gente dizer assim, olha, o Ciro tem presunção de querer ser o candidato e tal, devia abrir mão. Espera um pouquinho. Todas as eleições brasileiras da redemocratização até aqui, um país de 212 milhões de habitantes, só tem uma pessoa, com todas as gravíssimas contradições de corrupção. O Lula não aprendeu nada, o Lula está agarrado com o Eunício Oliveira, vocês todos aí conhecem o Eunício Oliveira, mas o Eunício Oliveira ganhou da Petrobras R$ 1 bilhão de contratos sem licitação. O nome da empresa é Manchester, aí o Lula quer fazer de conta que não tem corrupção, eu denunciei para ele. O Lula entregou Furnas para o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, todo mundo viu que era ladrão. O Lula entregou, botou o Michel Temer na linha de sucessão. E está fazendo a mesma coisa, está agarrado com o Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões de reais em malas com dinheiro, que chocaram a opinião pública brasileira. Imagina, um jovem da periferia com fome, vê na televisão que um político está com 51 milhões de reais e que 1 centavo daquele dinheiro ali tirava a fome dele do coisa. Isso é o Lula.
E tudo bem, agora a burguesia brasileira é o seguinte, nós vamos ter agora uma tarefa só, derrotar o Bolsonaro. Não, 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 não. A tarefa aqui é dupla. Entender o que elegeu o Bolsonaro é derrotar o Bolsonaro, os valores que o levaram ali, e construir uma coisa nova no lugar para que não nasça outro e piorado Bolsonaro. Essa é a grande questão. Então, não tendo o que dizer de mim, vamos para o temperamento. Agora, uma parte disso, humildemente, eu reconheço que eu dei pezinho, eu dei razão para fazer. Por quê? Vocês leram aí minha biografia. Meu último mandato público, minha última representação popular, aconteceu no longínquo ano de 2006. Eu fui o deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil. E de lá para cá eu fiz uma opção pela vida particular. Percebe? Eu ando no meu próprio carro, eu não ando com segurança, e eu vou para as filas de avião. Quem viu Lula nos últimos 20 anos numa fila de aeroporto? Ninguém viu. Eu estou exposto. Aí eu não ando com segurança, não tenho aparato, não gosto disso, vou para os restaurantes, vou para os bares e de vez em quando tem uma provocação. Aí, na última vez agora que justifica isso, eu estava convidado, passeando numa feira, despreparado ali de qualquer maldade e tal. Um camarada vem do meu lado e eu fui me virando, saindo de perto, não sei o que é o que se recomenda. Daí a pouco ele achou pouco, claramente pago para fazer isso, chamou minha mulher de vagabunda. Ora, tudo bem, agora eu sou pré-candidato, vocês não vão mais ver acontecer, porque agora eles vão me cercar, daqui a pouco o partido vai alugar um jatinho para mim, e eu vou começar a andar cercado de segurança. Eu não gosto disso, mas eu vou aceitar fazer isso para poder não dar mais esse pezinho de que um homem comum como eu, né, agora porque virou candidato, tem que perder essa comunhão da vida normal, da vida do povo, que é a vida que eu gosto. Agora, uma perguntinha, Ana Maria. Eu, governador, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, mediei o conflituosíssimo projeto de integração do São Francisco, transposição do São Francisco, prefeito de uma capital, nunca cometi uma arbitrariedade na vida. Nunca usei a polícia para reprimir uma manifestação, nunca, pelo contrário. Sou talvez o único caso, não é? Então, essa é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa comum, sujeita a provocações da vida, vou me proteger mais agora, e um homem público que tem toda a serenidade e equilíbrio. Agora, ninguém peça para eu trocar o meu sangue por sangue de barata, no país que mais produz comida no mundo e que condena hoje 129 milhões de pessoas à desnutrição. Vocês estão me ouvindo? O senhor me ouviu? O senhor está ouvindo? Não. Oi. Posso repetir a pergunta? Está me ouvindo? Por favor, não ouvi absolutamente nada. A pergunta a continuidade da nossa conversa foi a seguinte: eu disse que, por isso que a minha pergunta foi se a sua personalidade, o seu perfil como podem te prejudicar, mas também como podem te ajudar. Podem te ajudar também, não é? Eu acho que sim, porque as pessoas percebem que eu não embruteci. Eu permaneci uma pessoa, sabe, que não transformei a política em meio de vida, não guardo conveniência. Você acha que se eu tivesse me assumido o compromisso, né, com esse pacto de assalto ao cofre da economia popular brasileira, eu já teria sido presidente do Brasil. O problema é que eu não quero ser presidente do Brasil vendendo a minha alma, como todos os que me antecederam aí fizeram. Eu quero ser presidente para mudar o Brasil e, sabe, ir para um lugar na história em que emancipei o povo brasileiro. E para isso precisa coragem, determinação, não ter rabo preso na mão de ninguém. Aqui a palavra aos colegas. Eu queria, vou passar aqui o pessoal, o público que está nos assistindo está enviando perguntas. E chegou uma pergunta aqui, se o senhor acha viável a proposta do ex-presidente Lula de furar o teto de gastos. Como é que o senhor vê essa questão? E também tem uma outra pergunta, que é a seguinte: a diferença de spreads entre os ganhos dos investidores e as taxas de juros dos empréstimos faz do sistema bancário brasileiro mais lucrativo. O tabelamento dos juros ou a utilização de plataformas via fintech não permitiria essa redução dos spreads e, por conseguinte, dos juros dos empréstimos? O que o senhor acha disso? Bom, primeiro, quem se levantou contra o teto de gasto não foi o Lula. O Lula ficou calado até recentemente, quando agora está precisando ver absurdo que foi ele botar o Michel Temer na linha de sucessão, porque o teto de gasto não caiu do céu, nem de Marte. O teto de gasto caiu da governança política que o Lula ela se rendeu e está agora com conchavos amarrado. O Lula não tem condição de mudar absolutamente nada. Anotem aí, eu quero muito salvar o Brasil, vou lutar no limite do meu entusiasmo, do meu amor, da minha paixão, porque eu acredito que essa é a minha missão e amo o povo brasileiro. Mas se por acaso o Lula ganhar,
Eu pergunto a todo mundo que está me ouvindo, será que o Brasil amanhece capaz de se reconciliar, de encerrar esse clima de ódio, agressividade, não é, que ele produziu do nós contra eles, gerando aí o bolsonarismo boçal e selvagem que nós estamos assistindo no país? Será que o Lula, com esse monte de conchavo, comprometido com tudo que é atraso da vida brasileira, vai ter condição de mudar uma linha sequer? Se sim, por que ele não fez isso nas oportunidades que teve? O teto de gasto tem que ser revogado. Eu não estou dizendo isso agora. Se vocês tomarem as eleições de 2018, eu falava nisso todo dia nos debates. Por quê? Porque é a maior aberração, sob o ponto de vista da literatura e da experiência internacional. Não existe um único país do mundo que dê status constitucional a um teto de gastos que só vale, na prática, para o investimento que interessa ao povo, saúde, educação, segurança, etc. Por quê? Porque o maior gasto corrente do país, juro, rolagem e amortização de dívida, estão fora do teto. 52 de cada 100 reais do orçamento estão fora do teto. A parte do leão está protegida por esse teto apenas para transferir renda para o baronato financeiro a quem o Lula se vendeu o país. Desculpa, é uma trágica dor com que eu digo isso, mas o Bolsonaro é vendido a essa mesma gente, é o modelo econômico que eu estou tratando, e na segunda questão eu serei mais explícito ainda. Então, veja, quando você faz o teto de gasto e deixa juro fora, e o Bolsonaro começa a dar privilégio, por exemplo, os militares tiveram quase 30% de reajuste acima do conjunto dos servidores, por esse clientelismo, do corporativismo e irresponsabilidade do Bolsonaro. Resultado, a receita, a despesa corrente com outros custeios que não juro, subiu 9 pontos acima da inflação. Ou seja, o juro sobe acima da inflação pesadamente, as despesas correntes não juros sobem pesadamente. Onde é que o teto está sendo exercitado? No investimento. E o investimento é uma chave essencial para o país retomar o desenvolvimento. Eu repito para vocês, faz uma década, vai terá 11 anos, que o Brasil cresce zero pela primeira vez em 120 anos. Nasceram 25 milhões de pessoas nessa quadra. 10 anos é 3,5 de Bolsonaro e 6 anos e meio de Lula e PT. Por isso que não é Chico, Maria ou Manel o problema, é modelo econômico. Então, a gente tem que revogar esse teto de gasto, mas não é para autorizar a gastança, como é o caso da Dilma, que quebrou as contas do Brasil. Não, não, não. Eu tenho todo um projeto complexo em que sai o teto de gastos, mas eu coloco 3 trilhões em 10 anos e só uma providência, zero déficit primário, no primeiro ano que o Congresso me der isso. Qual é? Corta 20% das renúncias fiscais, que hoje são 350 bilhões de reais por ano, em que, por exemplo, volto a dizer, salmão, queijo suíço e filé mignon não pagam piscofins. Esse mais 33 produtos suntuários dá 8 bilhões por ano. Eu sei onde a andorinha dorme. Eu fui ministro da Fazenda, sabe? Eu corto 20% disso com o olho fechado e uma mão amarrada nas costas. Só que eu vou acabar com a mamata da Localiza. Vamos lá, eu estou dando exemplo para o povo brasileiro saber o que é que eu estou tratando e como é que eu enfrento essa turma poderosa do sistema brasileiro. A Localiza todo mundo conhece como uma grande locadora de veículos. Pois bem, eu escolhi a Localiza porque era do Salim Matar, que era o cara que fazia apologia da privatização, a esculhambação do Estado no governo Bolsonaro. Pois bem, a Localiza é uma empresa de locação de veículos cujo faturamento, 60% não é locação de veículos, é revenda de carros sem imposto. A Localiza lá de Rondônia, ou lá do Rio Grande do Sul, ou aqui do Rio Grande do Norte, emplaca os carros dela no Brasil inteiro, em Belo Horizonte. Por quê? Porque não pagam R$1 bilhão de IPVA. Enquanto o cidadão do Distrito Federal, por exemplo, aí de Tabatinga, né, o cidadão que anda numa motocicleta de madrugada, debaixo de chuva, com caixote de aplicativo nas costas, paga 4% de IPVA na sua moto, a Localiza não paga IPVA, paga uma fração simbólica lá em Minas Gerais, que não paga o governo federal com a liminar, percebe? Então, Minas Gerais não paga o governo federal, mas faz o favor para um grande tubarão do capitalismo à moda Lula, Bolsonaro do Brasil. Estou dando o nome, estou dando o número, estou dando o endereço. Onde é que eu resolvo o déficit primário brasileiro? Eu já fui ministro da Fazenda. Eu cobrei uma alíquota de 35% nos grandes salários. O Lula e o Fernando Henrique revogaram. Eu já fui ministro da Fazenda, eu cobrei, como o mundo inteiro cobra, o imposto de renda pessoa física nos impostos, nos lucros e dividendos empresariais. O Lula e o Fernando Henrique revogaram. Percebe? O imposto territorial, irmão, escuta aí, por favor. O Correio Brasiliense ajuda o nosso povo a entender como é que ele está sendo assaltado e com essa lambança de contra o fascismo, contra o comunismo. Assalto. Olha aqui.
Deixa eu só dar mais um número. O IPTU de São Paulo, por mês, o Imposto Predial e Territorial Urbano de São Paulo, de um mês, é igual ao Imposto Territorial Rural da grande fazenda do agronegócio brasileiro inteiro, por ano. Percebe? O dinheiro está aí ouvindo a conversa, a questão é política, a que senhor você quer servir. E esses senhores, os tubarões da vida brasileira, tomaram o Estado brasileiro, compraram Lula, compraram a cúpula do PT e compraram o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já era vendido para eles há muito tempo. Essa é a minha razão de estar nessa luta. Só eu não tenho rabo de palha e capacidade não é para denunciar ninguém, para olhar para o passado, é para dizer que o Brasil tem saída se a gente romper esse modelo econômico e esse modelo de governança política que nos destruiu. Ministro, por falar em saída, como é que o senhor vê essa questão agora dos combustíveis? O senhor é favorável à privatização da Petrobras, que já vem sendo apontada aí como uma saída para essa questão? Como é que o senhor resolveria esse problema do preço dos combustíveis? E também queria que o senhor comentasse a privatização aí de Petrobras e Eletrobras, que já está aí também na ordem do dia. Olha, irmão, olha, irmã do Correio Brasiliense, olha de novo, o sistema econômico e o sistema político, mesma coisa. Onde a gente aterrissar está aí. O que está acontecendo com a Petrobras? Numa praça qualquer do Brasil, um sanduíche custa quanto? Como é que se forma o preço de um sanduíche? Eu estou tentando fazer um plebiscito programático e ajudar o povo a entender como esse país é assaltado por esse modelo econômico e esse modelo de governança política, ao qual os dois candidatos têm compromisso, sendo pessoas diferentes, faço sempre essa homenagem, etc. São pessoas diferentes, sem nenhuma dúvida, mas o modelo é o mesmo. Então, repare, quanto é que custa um sanduíche em qualquer praça do Brasil? É o custo de produção do sanduíche, quanto é que custa o pão, o queijo, o ovo, etc., mais um lucro razoável que pague o trabalho da pessoa que faz o sanduíche. Não pode ser um preço exorbitante e um lucro irrazoável, abusivo, por quê? Porque a concorrência vem e toma o freguês. Está todo mundo entendido? Isso é muito simples de entender. Pois bem, como é que se forma o preço de 1 litro de gasolina, de um botijão de gás, de um querosene de aviação que está nas passagens aéreas que alopraram de preço no Brasil também, né? Do diesel que está infernizando a mesa do trabalhador brasileiro, porque o diesel é o frete está no preço da comida. Como é que forma o preço? De 1954, que a Petrobras foi criada, até 2016, quando o Michel Temer, que o Lula trouxe e botou na linha de sucessão brasileira, como está fazendo a mesma coisa agora com o Alckmin, por conchavo, para ganhar a eleição no tapetão, para não deixar nada disso que eu estou falando ser esclarecido para o povo, o que aconteceu? De 54 a 16, a Petrobras calculava quanto custa um barril de petróleo, quanto custa o salário dos trabalhadores, quanto custa o imobilizado das máquinas, etc., 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 botava ali um lucro razoável, em linha com as melhores práticas internacionais, e cobrava do povo brasileiro. Pois bem, um belo dia, o Michel Temer assume o poder, vamos lembrar, foi o Lula que trouxe o Michel Temer, chamando de golpe o que ele fez, e agora agarrado com o Renan Calheiros, que presidiu o golpe, o Eunício Oliveira, que presidiu o golpe, o Gedel Vieira Lima, que presidiu o golpe. Assim, eu não aguento mais isso, mas não sou eu, o Brasil não aguenta mais isso. Tanta contradição. O Ciro está atacando o Lula. Não, meu irmão, me chama de mentiroso. Diz que não é verdade que o golpe foi praticado pelo Senado e o Senado foi presidido pelo Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, líder do MDB, tangeram o impeachment da Dilma. Diz que é mentira que o Lula está agarrado com o Gedel Vieira Lima hoje. Então, é isso que eu estou falando, mas vamos voltar para o petróleo. Então, um belo dia, um politiqueiro que o Lula trouxe para a presidência da República, como está trazendo o outro agora, não digo tão politiqueiro quanto o Michel Temer, mas que é uma contradição insuperável, nesses assuntos práticos. O Michel Temer chamou o Conselho de Administração da Petrobras, onde o governo manda, e mandou trocar a política de preço da Petrobras por um negócio chamado PPI, Plano de Paridade de Preços de Importação. Ou seja, agora o sanduíche do Brasil não é mais calculado quanto custa produzir, mas sim, arbitrariamente, quanto eu venderia esse sanduíche se eu estivesse vendendo na praça de Amsterdã ou de Roterdã, lá na Holanda. E no mundo do petróleo, meus amigos, não existe competição. É um cartel internacional, 7 irmãs, ou a OPEP, de um lado, e pouquíssimos países que não sendo da OPEP são autossuficientes em petróleo, 80% deles estatais. E o Brasil é um desses poucos países autossuficientes. Então, veja, se eu chegar lá, acaba essa brincadeira. No primeiro dia do meu governo, serão publicados 2 editais. O primeiro edital convoca o Conselho de Administração da Petrobras para trocar a PPI, ou seja, a paridade internacional, por uma nova estrutura de preço que será calculada pelo custo Petrobras, mais uma rentabilidade em linha.
Custo lá fora, preço de barril lá fora, por conta da oscilação de guerra da Ucrânia, etc., 130, 140 dólares. Custo de produção da Petrobras, 10 dólares. Olha o tamanho do assalto, irmão brasileiro, que você está sofrendo todo dia. E isso vira o quê? Um lucro de 38%, quando o lucro em linha com as grandes petroleiras internacionais é de 6,5%, 7%. E isso vira, sabe o quê? No trimestre, janeiro, fevereiro, março, agora, a Petrobras distribuiu, sem pagar um centavo de imposto, para acionista minoritário, a quem o Lula entregou o controle desse capital não votante, ele e o Fernando Henrique. Olha de novo o sistema econômico. O Lula fez a maior privatização de capital não votante da história da Petrobras. Resultado, o acionista minoritário tomou a Petrobras de assalto a partir do suborno a esses líderes que o Brasil hoje, do Michel Temer para cá, tem. Isso é o concreto, é o prático. Sabe quanto foi a distribuição de lucro no trimestre? 48 bilhões de reais, saído da sacolinha, da bolsinha da dona de casa da periferia do Brasil, que está trocando botijão de gás por álcool e o filho indo para o Porto Socorro queimado. No Nordeste está voltando a usar lenha pesadamente, contribuindo para devastar ainda mais a Caatinga. Essa é a realidade brasileira. Então, comigo muda. Vai ser custo mais rentabilidade em linha com as petroleiras internacionais. Cai de 38% para 6,5%. Qual é o segundo edital? Esse anúncio vai causar uma queda no valor das ações da Petrobras. Como isso é um fato relevante, o Brasil tem que ser um país muito sério. Se eu for governante, vai ser um país criteriosamente respeitado no mundo. Em vez de vir para cá subornar autoridades e políticos, o mundo vai respeitar o Brasil pelo nosso comportamento. Eu vou publicar um edital dizendo que o governo, ao lado do primeiro, que o governo entrará comprando tantas ações quantas se queiram vender, até o limite de integralizar novamente 60% do capital da Petrobras, porque eu quero assenhorear-me dela para transformá-la na maior empresa de energia limpa do mundo, botando ela em hidrogênio verde, em energia solar, em energia eólica, para que a gente prepare o Brasil para a transição energética com mais objetividade e com mais velocidade. Privatização da Eletrobras é o maior crime que se pode cometer. É o maior crime. Por quê? Porque eu sou ideologicamente contra? Não. É que privatização, no caso brasileiro, dada baixíssimo nível de capital nacional, significa internacionalizar. E a peculiaridade da matriz brasileira, diferente da matriz alemã, por exemplo, é que ela é ainda muito extensamente de base hidráulica. Ou seja, se eu entrego ao capital estrangeiro a minha companhia de geração e distribuição de energia, eu, na prática, estou entregando aos estrangeiros o regime de águas do país. O que é isso na prática? O sistema Eletrobras é CHESF. O Rio São Francisco abastece todas as cidades a partir do projeto de integração de São Francisco, e haverá ali sempre uma confusão entre quilowatt-hora e abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, uma série de usos difusos de saneamento, etc. Por isso tem que ser estatal. Nenhum país do mundo entrega ao capital privado, muito menos estrangeiro, o seu regime de águas. E ela dá lucro. Por que nós vamos privatizar isso? Ou seja, se privatizar, eu tomo de volta, com as devidas indenizações, naturalmente. Era isso que eu queria perguntar. Se o governo conseguir privatizar, o senhor vai desfazer isso? Ou seja, e tem jeito de desfazer? Tem que ser no Congresso, no mercado? Se já estiver no mercado, como é que faz? Deixa eu lhe explicar. Ante uma certa omissão, data máxima vênia, com todo respeito, que eu sou um professor de direito, mas uma omissão indesculpável do Congresso brasileiro e do Supremo Tribunal Federal, essa gente descobriu um caminho absolutamente tortuoso para entregar o capital público brasileiro a interesses privados. Qual é a ideia? A mesma coisa que o Lula fez. Eles agora trocaram o nome de privatização para capitalização. Então, o que é que vai acontecer com a Petrobras, que foi o que o Congresso aprovou? E é um crime, porque meteram jabutis aí que vão encarecer dramaticamente a conta de energia do povo, que só aqui em Fortaleza subiu 25% agora, de uma pancada. Sendo que nenhum dos custos de produção da energia brasileira cresceu nem 5%, apenas porque canalhamente, lavar a veemência do Ciro Gomes, indexar as tarifas de energia do povo brasileiro em dólar. Então, todo mundo aqui ganha em real, cada vez menos, e tem que pagar tarifa pública em dólar, que é outra mamata que eu vou acabar. Olha, eles vão fazer o diabo para não deixar eu chegar lá, e eu quero saber se existe uma nação aqui me ouvindo, se eles vão votar com quem quer libertá-lo ou se vão votar com aqueles tiranos que estão sufocando o povo. Por isso é que eu vou até o fim, porque eu tenho segurança que o povo brasileiro vai acordar,
e vai ver o tamanho da canalice que é vítima nesses tempos trágicos que o Brasil está vivenciando, em que o pensamento progressista, o máximo que oferece ao povo brasileiro é uma volta a um passado ultra-reacionário, fisiológico e corrupto. Isso é o que é a tragédia brasileira, em que o melhor do pensamento progressista brasileiro está fraudado por esse apelo de volta ao passado, que vai produzir uma tragédia. O maior estelionato eleitoral da história brasileira está em marcha, se preparando aí, já tendo tido o da Dilma lá atrás. Pois bem, olha aqui, o que é capitalização? A Eletrobras, que o governo manda, expande o capital. Então, vamos dizer que ela vale a 100, ela diz o seguinte, agora o meu capital eu vou botar mais 100 para dentro. Então, o governo tem 50 de 100 e bota mais 100 e o governo não entra comprando nada. Portanto, ela vai ficar, ao invés de 50%, ela vai ficar só com 25%. Ela continua dentro, com o capital do povo brasileiro lá dentro, e essa expansão, que eles chamam agora de capitalização, entrega para o acionista privado o controle da companhia. E, a partir daí, babau, acabou a brincadeira, nós vamos ter que negociar problema de água e de tarifa lá em Xangai, provavelmente com o estatal chinês. Isso é o fundo do poço. Eu realmente estou ficando completamente indignado, quero me manter calma, mas isso é o fundo do poço. Se fizerem isso, eu tomo de volta, mas não tem conversa. Pagarei as devidas indenizações, porque o Brasil é um país sério. Eu, pelo menos na minha mão, será um país sério. Ministro, o nosso tempo está correndo. O Carlos Alexandre tem mais uma pergunta para o senhor. Por gentileza, Caleste. Ministro, eu tenho uma pergunta muito rápida, porque o nosso tempo está se esgotando e ainda precisa, a gente gostaria muito de ouvir ainda suas considerações finais. A minha pergunta é, o senhor se posicionou muito claramente aqui durante a nossa conversa contra o modo de fazer política do Lula e do Bolsonaro. Em alguns momentos, o senhor até os tratou de forma igualitária, dizendo que eles são iguais, com poucas diferenças. Ao mesmo tempo, o senhor também comentou de outras forças políticas, como o MDB, que está aí trabalhando em relação a uma terceira via. E aí vem a minha pergunta, o senhor não quer conversa com esse chamado centro democrático? E aí eu já emendo também, como é que o senhor pretende romper essa polarização que está cada vez mais sedimentada? Eu quero conversa com todo mundo, sabe? Eu sou uma pessoa muito treinada, não adianta me transformar naquilo que eu não sou, eu sou uma pessoa muito treinada. Eu começo a vida com 25 anos, deputado de oposição, teve momentos em que eu votei 1 contra 45 na Assembleia do Ceará. Depois eu viro líder do governo de ruptura com Tasso Gereissati, que revoluciona o estado do Ceará. Até hoje nós temos a melhor finança pública, o melhor investimento por cabeça do Brasil, sendo um estado muito pobre. Temos a melhor educação pública do Brasil, temos a melhor rede pública de saúde do Brasil. E você imagina a minha comoção, imagina um estado pobre como esse, eu vi se transformando pela ação da política. E eu não me conformo de ver o Brasil com tanta força, tanta energia, tantos talentos, tanta potencialidade ser destruído. Então eu converso com todo mundo. Agora, a questão é a seguinte, eu não estou disposto a entrar em conchavo. Essa é a diferença. Deixa eu dizer o que eu tenho feito. Eu tenho conversado com o PSD, o Kassab, eu tenho conversado com a União Brasil, o Bivar, eu tenho conversado com o PSB a vida inteira, fomos juntos nas eleições passadas, eu tenho conversado com todo mundo. A questão básica é que, para mim, essas conversas têm um critério. O meu critério é, meu irmão está vendo aqui, ó, pela primeira vez em 120 anos, o Brasil parou de crescer. Mas se nós alargarmos o universo, de 80 para cá, o Brasil perdeu a vocação para crescer. A razão disso não é física. O Brasil tem todos os elementos físicos, mineração, petróleo, água, fronteira agrícola por explorar, insolação, tudo que é físico é mais pródigo aqui do que em qualquer lugar do mundo. A razão não é humana. Nós temos capacidade de fazer uma grande virada para a economia moderna, digital, se a gente reformular a educação que está dando ao nosso povo. Percebe, o nosso problema é político. E é uma tragédia política, porque o mundo reacionário perdeu o pudor, não tem mais nenhuma vocação nem para o povo, nem para a questão da soberania, nem para o desenvolvimento, e o mundo da esquerda apodreceu na mão do Lula. Vai me perdoar, é tão doído isso, eu ajudei o Lula a vida inteira. Não dá para me confundir, percebe? Eu sei que agora o amigo de infância deles é o Gedel, é o Eunício, essa turma que são os amigos de infância do Lula. Mas ele não tem coragem de olhar no meu olho, porque ele sabe quem é que ajudou ele na hora dura, na hora difícil, percebe? E eu vi o Lula se corrompendo. Então, veja, eu tenho que fazer todo dia uma homenagem que ele nunca me faz. O Lula é diferente do Bolsonaro como pessoa. O que eu estou denunciando não é o Chico, a Maria e o Manel. Estou denunciando que o Bolsonaro e o Lula reproduzem rigorosamente o mesmo modelo econômico que destruiu a condição produtiva brasileira. Meu irmão, a economia brasileira era 30% industrial, hoje é 9%. Meu irmão, em 1980, o Brasil era 6 vezes a China em produção industrial. Hoje nós perdemos aí quase por 1/20 da China. Percebe? Esses camaradas destruíram a economia brasileira.
O desemprego não caiu de Marte, a tradição do desemprego no Brasil era 4%. Na mão do PT subiu para 12% e nunca mais desceu dali. Isso é concreto, o salário está aí destruído, a renda indireta está destruída. Percebe? 70% do povo não terá cobertura previdenciária nenhuma daqui 15, 20 anos, quando a velhice chegar para essa imensa legião de 60 milhões de pessoas. E não tem solução lá, ou a gente discute isso agora. E o que é que nós estamos assistindo? É o Bolsonaro denunciando o comunismo, o Lula denunciando o fascismo. Percebe? Parece que nós estamos ali no dia seguinte, nas antecedências da Segunda Guerra Mundial. Tenha santa paciência. Percebe? Então, assim, o que é que eu vou fazer para ganhar a eleição? Confiar no povo. Confiar no povo, falar, tentar chatear os jornalistas falando números concretos. Aí depois, atacou a manchete do Correio Brasiliense. Ciro disse que Lula e Bolsonaro são iguais. Ok, digam o que quiserem. Mas se lá embaixo no texto, pelo menos alguém pescar, eu estou falando que no que eles são iguais é no sistema econômico e no sistema de governança política. E estou dando os exemplos práticos. Ministro, onde é que estava o Valdemar Costa Neto? Para a gente seguir a regra... Para a gente seguir a regra de tempo para todo mundo, claro. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, por gentileza, tem mais 2 minutos. Por que o senhor acha que merece ser presidente da República? Eu quero agradecer ao Correio Brasiliense, saudar mais uma vez a tradição democrática, pluralista desse grande órgão da imprensa brasileira. Quero cumprimentar ao Vicente, que fez essa mediação com tanto equilíbrio, a qualidade dos jornalistas, que não me surpreende, Denise, Ana Maria e Carlos Alexandre. E eu não vou gastar os 2 minutos, não. Nesse momento, eu apenas peço ao povo brasileiro uma oportunidade para me ouvir, processar o que eu estou falando, sair dessa tentativa odienta, sabe, de esmagar o processo político eleitoral brasileiro, como se a tarefa política fosse a gente ter afetos e ódios uns contra os outros. Isso está matando a nossa nação. Para um pouquinho, valoriza teu voto, irmão. Procura saber a raiz dos problemas, obriga que todos os candidatos respondam, por exemplo, essas perguntas aqui. E aí você vai ver que aqueles que parecem muito diferentes, se são diferentes como pessoas, são rigorosamente iguais, sabe, na prepotência, em terem vendido essa grande nação ao sistema financeiro. E o único, tragicamente, que está contra isso e propõe concretamente um caminho alternativo, infelizmente, sou eu. Deveriam ter muitos outros, ou todos os outros, se tivessem compromisso verdadeiro com aquele a quem eu amo, o povo brasileiro. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui na Sabatina do Correio Brasiliense. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Espero que possamos contá-lo com o senhor na próxima aí. Muito obrigado, viu? Sempre. Muito obrigado a todos. A Sabatina do Correio Brasiliense vai dar uma paradinha agora. A gente vai fazer um intervalo de 1 hora, às 14 horas em ponto. A gente volta com o candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila. Depois teremos Luciano Bivar, Sofia Manzano, Pablo Marçal e Simone Tebet. Então fique ligado aqui com a gente, correiobrasiliense.com.br. Você pode continuar mandando as suas perguntas pelas redes sociais do Correio, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Vai ser uma honra responder as suas perguntas e a gente volta já já. Muito obrigado.